Bem-vindos a mais um episódio do Pipocrente. Notaram alguma coisa diferente por aqui? Pois é, hoje nosso episódio está bem diferente, está mais bonito, mais cheiroso, mais alegre, não é? Isso porque hoje sou eu, a Aline e a Raíssa, que vamos apresentar esse episódio, porque nada melhor do que mulheres para falar sobre mulheres. estamos no Outubro Rosa, mês de conscientização, prevenção e alerta do câncer de mama. Nos últimos anos, a força feminina tem recebido cada vez mais atenção. E isso também envolve valorizar a vida e cuidar da saúde. Pois é, mas antes da gente começar o nosso vídeo, não esquece de dar o like e se inscrever no nosso canal para você poder acompanhar todo o nosso conteúdo. Segundo as diretrizes no Brasil para a detecção precoce do câncer de mama, mulheres de 50 a 69 anos precisam fazer seus exames a cada 2 anos. Por isso, converse com seu médico e mantenha seus exames em dia. Não importa a sua idade, é importante estar bem informado. Por isso, já manda para sua amiga, para sua tia, para sua mãe, para sua avó, para todo mundo. Agora nós vamos falar da Mulher Maravilha, essa personagem tão importante para a representatividade na ficção. Mulher Maravilha foi a primeira super-heroína dos quadrinhos da DC e também marcou história na adaptação cinematográfica. Patty Jenkins, a diretora do filme, tem a maior estreia de uma diretora nos Estados Unidos. O filme também marcou diversos recordes ao redor do mundo, além de ser o primeiro filme de super-heróis liderados por uma mulher. Mas afinal, Aline, quem é a Mulher Maravilha? Pois é, no filme a gente é apresentada Diana, a princesa das Amazonas que foi treinada desde pequena para ser uma guerreira invencível. Ela recebeu dos deuses gregos bênçãos e diversas habilidades incríveis. E ela vive numa ilha chamada Temícera, onde ela e as outras Amazonas vivem e nenhum homem pode morar lá. Mas tudo na vida dela muda quando o piloto Steve Trevor se acidenta e cai numa praia próxima à ilha. Ela resgata ele e a partir desse encontro, ela descobre que uma guerra sem precedentes está se espalhando pelo mundo. Incomodada com todas as injustiças narradas por ele, ela resolve então sair da sua ilha para encontrar um desfecho definitivo para esse conflito. I'm going, Mother. I cannot stand by while innocent lives are lost. If no one else will defend the world from Ares, then I must. I have to go. I know. E é nessa jornada que ela vai ser confrontada pela extensão de seu poder, suas origens e suas crenças. Para resolver esse conflito, ela parte então para a Inglaterra no início do século XX. Welcome to jolly old London. It's hideous. Yeah, it's not for everybody. E lá ela percebe que como amazona, ela não se encaixa naquela sociedade. Além de ser uma guerreira, Diana também tem outras habilidades que tornam ela muito diferente, como por exemplo a fluência em diversas línguas e ser extremamente capacitada em diversas áreas do conhecimento. Diana certamente não se encaixa naquele local, onde para eles ela é apenas uma mulher. There's a woman. What are you doing? Russ. Sorry. Yes. Blind sister, she got lost in An armistice. bathroom. I think it's this way. Sorry, guys. Por ser um espião, Steve Trevor toma conhecimento de um esquema que daria vitória aos alemães, com uma arma química cruel e imbatível que seria exposta aos soldados e às pessoas daquela região. Por isso, contrariando as ordens do exército norte-americano, Steve Trevor reúne um grupo de soldados mercenários conhecidos seus e parte para uma missão clandestina. These are the reinforcements? Yep. Are these even good men? Relatively. Diana escolhe acompanhá-los porque sabe que precisa estar no fronte de batalha para iniciar sua missão. Ela vai para a terra de ninguém e ali ela vê a pior face da guerra. Nós vamos focar nesta cena para entender um pouco melhor da filosofia da Mulher Maravilha. Ali, alemães haviam dominado a região. Pois é, Raíssa, a situação estava feia. Mulheres e crianças reféns nas cidades sitiadas, soldados doentes e com membros amputados. It's awful. That's why we're here. Steve e os companheiros dele já estavam desistindo, né? Mas Diana não. Diana vai fazer diferente. Ela não é um homem e ela não planeja lutar como um. Mas ela resolve então retirar os seus disfarces londrinos comprados para que ela se encaixasse. Coloca sua tiara de princesa guerreira. Coloca seus poderosos braceletes e parte para a batalha.
Numa terra cheia de sofrimento e dor, Diana ainda acredita na bondade e no amor. E dessa forma, ela inspira outros a se juntarem com ela nessa batalha. Para Diana, toda a vida importa. Por isso, essa exposição aumenta o respeito das pessoas por Diana. Se antes desacreditavam nela, agora enxergam em Diana uma fonte de esperança. A Mulher Maravilha não deseja lutar sozinha. Ela subverte a lógica do herói solitário e chama quem está disponível para a ação. Mas essa luta, ela não vem sem cobrar o seu preço. Diana precisa deixar todas as crenças ingênuas a respeito da humanidade para trás. Ela conhece traição, mentiras e a maldade nas suas mais variadas formas. E é curioso, quando ela encontra Ares, o deus da guerra responsável por inflamar os genes humanos e gerar genocídios, ela percebe que a atuação dele não é só em ações firmes ou discursos inflamados, mas pelo contrário. Ares atua nas sutilezas de um comportamento humano decaído. They have always been and always will be weak, cruel, selfish and capable of the greatest horrors. Fazendo com que, dessa forma, egoísmo, maldade e a inveja sejam frutos fáceis de colher. Pois é, Aline. Para vencer Ares, a Mulher Maravilha precisou lidar com o sofrimento. Assim como eu e você, Diana sente dor, cansaço, frustração, medo, mas a diferença está na forma como ela lida com isso. Ela entende que isso faz parte da vida. Por isso, ela pega o sacrifício de Steve Trevor, dos seus amigos, das famílias que ela encontra na estrada e transforma em força para continuar lutando e levando esperança. A Mulher Maravilha entende que o amor que transforma ultrapassa ideais vazios e se manifesta em ações. Pois é, e assim como no filme, na Bíblia a gente também tem exemplos de diversas mulheres que transformaram suas realidades. Raabe nos fala sobre transformação. Esther nos ensina sobre estratégia e oração. E Ruth nos fala sobre compaixão. Hoje, a partir do filme da Mulher Maravilha, a gente vai falar sobre 2 exemplos de mulheres que transformaram a sua realidade e geraram um impacto tremendo, ouvindo e obedecendo à vontade de Deus. A primeira dessas mulheres é Débora. Débora viveu num tempo em que não havia rei em Israel e o povo era governado por juízes, que eram líderes escolhidos por Deus para resolver os conflitos locais. E Débora foi uma dessas líderes. Pois é, há bem mais de 2000 anos atrás, uma líder governou o povo de Israel. Mas Débora sabia que não podia governar sozinha. E ela viveu num momento em que Israel vivia em conflito militar com várias nações vizinhas. E por isso, ela chama Baraque, um importante líder militar, para finalmente conquistar a liberdade de Israel, entrando em conflito com Canaã. Baraque pede para Débora ir com ele para a batalha, mas que mesmo assim, a vitória seria dada por meio de uma mulher. Baraque vai para a guerra e o exército de Israel vence o exército inimigo e o seu comandante foge. Ao fugir, ele pede abrigo na casa de uma mulher chamada Jael. Jael concede abrigo e quando ele dorme, ela mata ele. Quando Baraque chega na casa de Jael, encontra o comandante já morto, confirmando assim a profecia de Débora de que a vitória viria por meio de uma mulher. Nessa história, o protagonismo feminino foi fundamental para definir o destino da nação de Israel. Débora é uma líder exemplar, porque ela é exemplo de confiança e sabedoria. Débora não está sozinha, e a opressão de um povo sobre outro acaba por meio da cooperação. Assim como Diana, ambas têm muita noção da sua capacidade, mas também das suas limitações. Sabemos, desde o início do filme, que Diana ficou um bom tempo sem lutar, após as experiências fortes que passou na Primeira Guerra Mundial. Ela é confrontada com essa história através de uma fotografia, que a relembra de sua origem, seu passado, sua história, seu propósito. Quando analisamos a Mulher Maravilha de perto, vemos que apesar do seu grande poder, ela não deseja lutar sozinha. Ela também lida com o sofrimento. Uma outra mulher que mudou o ambiente ao seu redor e também lidou com o sofrimento é a mulher samaritana. Está lá em João 4. Mulheres eram um grupo marginalizado. Samaritanos não mereciam ao menos respirar perto de um judeu. Mulher e samaritana eram como ingredientes para pedir para não ter nascido. Mas Jesus, que era 100% homem e 100% Deus, não a enxergou desta forma. Os discípulos ficaram chocados ao ver Jesus pedindo água para aquela mulher. Ela pegava água no poço ao meio-dia, que é o horário de sol mais quente, para ter certeza que ela estaria sozinha e não seria incomodada.
Ela era mal vista, já tinha tido 5 casamentos e agora morava com um homem que não era o seu marido. Mas Jesus se aproxima dela pedindo água, deixando ela surpresa com aquela aproximação tão pacífica para um homem judeu. Eles conversam por um bom tempo e Jesus enfim se revela como Messias. Ela larga tudo o que estava fazendo e corre para a cidade para contar a notícia. Depois dos 12 discípulos, ela foi a primeira pessoa para quem Jesus se revelou como Messias. Diz o texto ainda que muitos creram por causa do testemunho dela. Os samaritanos ainda pediram para que Jesus e os discípulos ficassem mais 2 dias na cidade, uma prova de tolerância entre dois grupos que antes se odiavam. Em João 4,42, os moradores ainda dizem que, se antes haviam crido pelo que ela havia falado, agora criam porque realmente haviam ouvido e sabiam que Jesus era o Salvador. Nossa, que história, não é? Pois é, daquela que ninguém esperava coisa alguma, o amor transformador de Cristo deu uma nova razão de viver e novos propósitos. A mulher samaritana poderia ter guardado rancor ou raiva por causa de tudo que falavam e pensavam a respeito dela. Mas não, ela resolve perdoar e compartilhar a sua experiência, falando para todos a respeito do Salvador. Assim como Diana abriu caminho na terra de ninguém, a mulher samaritana também abriu um caminho onde não havia esperança, falando sobre a mensagem de Jesus. A excluída se tornou parte do corpo de Cristo e, escolhendo entre o rancor e o perdão, ela perdoa todos aqueles que haviam pensado coisas ruins dela e abre caminho para que Jesus realize uma transformação. É muito importante que a gente confie em nossas habilidades, mas a gente também precisa aprender a entregar os nossos pontos fracos, as nossas coisas que a gente não consegue resolver na mão daquele que nos capacita. Deus nos deu o seu Espírito Santo para nos consolar e estar conosco a todos os momentos. E também a sua igreja, para que a gente possa dividir os nossos fardos uns com os outros. A gente não está sozinho e você não precisa passar por todas as dificuldades da sua vida sozinha. Ser Mulher Maravilha não é sobre a gente resolver tudo sozinha e sem precisar de ninguém, mas é sobre a gente saber no que a gente é bom e contar com os outros para resolver os nossos problemas. Ao trazer à memória aquilo que nos traz esperança, a gente pode finalmente voltar para a arena. Diana é uma heroína diferente porque ela transforma a vida das outras pessoas com as outras pessoas. Isso não diminui seu poder, apenas aumenta o seu impacto. Seus propósitos não são egoístas e ela age em benefício de todos. Estamos encerrando o vídeo. Você está vendo algumas fotos de meninas do Barão Jovem e do Barão Teen, mulheres de todas as idades, mulheres incríveis, para lembrar você que não está sozinha. Quantas vezes não sonhamos em ser uma Mulher Maravilha? Ou dar conta de várias tarefas como ela faz? Mas lidamos com frustrações diariamente. Felizmente, temos um Deus que está sempre presente. Deus Emanuel, Deus conosco. Por isso, ser agente de renovação vai muito além do que fazemos sozinhas. Deve envolver a comunidade em que vivemos. Pode ser resolvendo uma crise, como fez Débora, ou compartilhando perdão, como fez a mulher samaritana. Mas em qualquer situação que você esteja passando na sua vida, é importante você saber que você não precisa dar conta de tudo sozinha. A gente precisa subverter a lógica do herói solitário, assim como fez Diana. Juntos, a gente consegue ir muito mais longe. Vamos juntas? Tá, espirra. Tá, acho que eu não vou mais não. Vivem e nenhum homem pode morar lá. Esse caminho para defender aqueles que estão desamparados, numa terra cheia de sofrimento e dor. Diana